Você provavelmente já cantou esse hino dezenas de vezes. Alvo mais que a neve, alvo eu quero ser. Mas em 2020, uma pergunta começou a circular em igrejas dos Estados Unidos e chegou até o Brasil. Esse hino, com suas raízes num país onde a escravidão ainda era recente, estaria associando a cor branca à pureza de um jeito que vai além da Bíblia? Hoje você vai saber quem escreveu esse hino, em que mundo ele vivia e de onde vem a metáfora que colocou esse canto no centro de um dos debates mais incômodos da história recente das igrejas. Filadélfia, Estados Unidos, 1872. James Nicholson era um imigrante irlandês, leigo numa congregação metodista. Não era pastor, não era teólogo. Era um homem comum que frequentava cultos e escrevia versos como quem escreve no diário. Naquele mesmo ano, o músico William G. Fisher, professor de música e evangelista leigo, nascido em 1835, compôs a melodia que Nicholson precisava. Segundo o repositório acadêmico hymnary.org, o hino foi publicado em 1872. Não há registros históricos de declarações racistas atribuídas a Nicholson. Nenhuma carta, nenhum artigo de jornal. O homem deixou pouco rastro além do hino em si. Para entender de onde veio a imagem, é preciso recuar quase 3.000 anos. O Salmo 51 é um dos textos mais antigos da tradição judaico-cristã, atribuído ao rei Davi, depois do episódio com Batseba, um momento de vergonha e arrependimento profundo. O versículo 7 diz na versão King James: "Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve." A palavra hebraica usada ali para alvo é lavan, e os estudiosos de hebraico bíblico confirmam que no contexto do texto ela carrega sentido de pureza ritual e moral, sem nenhuma conotação étnica. Isaías escreveu algo parecido no século 8 a.C. "Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve." A metáfora estava na Bíblia mais de 2.000 anos antes de Nicholson pegar a caneta. Nicholson conhecia esses textos. O primeiro verso do hino original em inglês diz: "Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want Thee forever to live in my soul. Break down every idol. Cast out every foe. Now wash me, and I shall be whiter than snow." O hino é uma oração de arrependimento, a mesma estrutura do Salmo 51, um pedido de limpeza interior. O branco da neve ali é o oposto do vermelho da culpa que Isaías descreveu. Não é sobre pele, é sobre o que Davi sentiu depois de errar. Mas há uma outra camada nessa história, uma que complica tudo. 1872 não era um ano neutro nos Estados Unidos. A Guerra Civil tinha terminado 7 anos antes. A escravidão havia sido abolida formalmente em 1865, mas o racismo institucionalizado seguia funcionando em plena luz do dia. Era o período da reconstrução, quando leis segregacionistas começavam a tomar forma. Nicholson vivia nesse contexto. Fisher também. A publicação Christianity Today documentou, em junho de 2020, que o debate sobre linguagem racial em hinos cristãos tem uma raiz real. Em décadas de segregação, igrejas brancas e negras cantavam os mesmos hinos, mas viviam em mundos separados. A pergunta que os críticos fazem não é se Nicholson era racista. A pergunta é outra. Em 25 de maio de 2020, essa história dá uma virada que ninguém dentro das igrejas estava esperando. A morte de George Floyd nos Estados Unidos colocou o debate sobre racismo dentro de instituições que nunca tinham se visto como parte do problema, incluindo as igrejas. Em junho de 2020, a Christianity Today publicou análises sobre linguagem racial em hinos e liturgia cristã. A pergunta que emergiu foi incômoda e específica.
Quando uma comunidade com maioria de fiéis negros canta semana após semana que a pureza espiritual se parece com neve, qual é o efeito disso? Não a intenção do autor, o efeito. Alguns teólogos, negros e brancos, responderam que a metáfora é bíblica, milenar, e lê-la como racial é um anacronismo. Outros responderam que, mesmo sem intenção racista, certas imagens causam dano em corpos específicos dentro de comunidades específicas. Não é uma conversa fácil, e não há uma resposta simples. No Brasil, o contexto tem uma camada a mais. O país tem a maior população negra fora da África. As igrejas evangélicas crescem especialmente entre a população afro-brasileira. E o hino Alvo Mais que a Neve segue sendo cantado em Assembleias de Deus, em igrejas batistas, em comunidades congregacionais, sem que a maioria das pessoas tenha jamais parado para pensar de onde vem a imagem. Não porque sejam descuidadas, mas porque a pergunta simplesmente nunca chegou até elas da forma certa. E é aqui que a história de James Nicholson se torna algo maior do que ele mesmo. A complicação humana aqui não está em Nicholson, que não deixou rastro de maldade. Está no fato de que boas intenções e boa teologia não imunizam uma linguagem contra os usos que o tempo faz dela. O Salmo 51 foi escrito num mundo que não tinha o conceito moderno de raça. Nicholson o leu e transformou numa oração em 1872, num mundo que tinha e que usava esse conceito para separar, excluir e oprimir. Isso não faz o hino ser racista, mas também não encerra a conversa. Ele escreveu o hino como uma oração. O que o tempo fez com essa oração, essa é uma história que cada comunidade continua escrevendo por conta própria. James Nicholson morreu na Filadélfia. Não há registro exato da data. Fisher viveu até 1912. O hino que eles fizeram juntos em 1872 foi traduzido para o português e passou a integrar hinários de igrejas evangélicas e católicas no Brasil ao longo do século XX e permanece em uso até hoje. O debate sobre sua linguagem existe. Não gerou remoção oficial do hino em nenhuma denominação brasileira. Nos Estados Unidos, algumas igrejas progressistas revisaram seus hinários. A maioria conservadora manteve o hino sem alteração. O que sobrou depois de tudo isso é a pergunta que só a história consegue fazer. O que uma palavra significa depende de quem a escreve, ou de quem a canta, ou do mundo onde ela ressoa. Isso foi Harpa Cristã, Histórias dos Hinos, uma vida por vez.